Lucas 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aplica, meu Deus, tua palavra lida aos nossos corações. Ó Deus, para que compreendamos tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Abre, papai, o nosso entendimento, ilumina a nossa mente. Obrigado, ó Deus, porque teu Espírito Santo está aqui. E o teu Espírito Santo nos ajuda em nossas limitações. Obrigado porque esse tesouro, que é a palavra do Senhor, o Senhor a ocultou aos grandes desse mundo, aos poderosos. E o Senhor a revelou a nós que somos tão pequeninos. Obrigado por este bendito privilégio. Fala, papaizinho, ao coração da tua igreja, de todos e de cada um que está presente aqui. Nós oramos, pedimos e antecipadamente já agradecemos ao Senhor, no incomparável nome de Jesus. Amém. A cura dos 10 leprosos, lições práticas desse texto aqui para a nossa vida. Vamos extrair pelo menos 3, eu quero começar por aquela que seria a última. Então vou inverter aqui um pouco a lógica, a sequência do texto, para meditarmos nas lições de Deus para o nosso coração. O texto diz que dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. E a reação de Jesus, ela é uma reação interessante, que a gente pensa que Deus, que Jesus não se importam com algumas coisas. E o texto está mostrando o contrário. Ele se importa sim. Ele abençoa, abençoa. Mas você sabe quem é que está abençoando? Você sabe quem é que está agindo em sua vida? Quem é que está abrindo a mão de graça, de poder, de misericórdia, de bondade? Então muita gente tem assim, facilidade para pedir, mas tem dificuldade de agradecer a Deus. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem dado? Quantas orações você fez nessa semana de gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado em sua vida, pelo coração que está pulsando em seu peito, pelo funcionamento dos rins, por não estar numa fila de transplante de órgãos, por você não ter, talvez, essa semana velado, sepultado o corpo de nenhum familiar. Você agradeceu a Deus pelas bênçãos multiplicadas, incontáveis, que Deus derramou em sua vida? Você agradeceu aos seus pais pelo sustento, pelo empenho, para te bancarem, para te sustentar, para pagar uma faculdade cara para você, para pagar a conta de água, que é alta, a conta de energia elétrica, para botar o de comer dentro de casa, botar a comida? Você agradeceu a mulher guerreira que você tem, que te ajuda, que te encoraja, que te fortalece, que traz equilíbrio para o seu lar? O marido esforçado que você tem, dedicado, amoroso? Agradeceu a Deus pelos filhos, os filhos, pela honra que tem tido com você? Nós temos que ter esse coração de gratidão. Gratidão é uma virtude bíblica que não pode ser perdida. O apóstolo Paulo escreve em sua carta: sede agradecidos. Então nós temos que ter esse coração cheio de gratidão, capaz de reconhecer tudo aquilo que está sendo feito a nós. Agradeça. Mandou mensagem hoje para os professores dos seus filhos? A minha esposa é professora, e eu vi ela mandando um videozinho lá, gravando com as minhas filhas, para mandar para as professoras das nossas filhas. Você agradeceu? A gente é bonzinho demais, né? Até demais para cobrar e para agradecer. Já agradeceu? Você está entendendo o que a gente vai ter que ajeitar a igreja aqui? É barulho demais para todo lado, eu tenho dificuldade de concentração. Agradeça a Deus, agradeça as pessoas, os seus familiares, aqueles que te servem, aqueles que lutam por você, que fazem tudo funcionar. Você já agradeceu nossa equipe de louvor?
pelo empenho que eles têm. Você pode vir que horas para a igreja? Chegar às 7, 7h10, 7h15. A turma tem que chegar aqui antes das 5 horas para fazer tudo funcionar. Domingo pela manhã, EBD às 9, tem que chegar cedo, 7h30, 8 horas, para botar tudo no eixo. Agradeça as pessoas. Tenha um sentimento de gratidão por todos aqueles que estão te abençoando. Dr. Roberto Chiniachik, um psiquiatra, diz assim: todo neurótico é ingrato. É ingrato. Ele sempre vê nos outros débito. As pessoas estão sempre em débito, poderiam fazer mais. Eu achei interessante, ele é psiquiatra, ele disse assim: todo neurótico é ingrato. O filho ingrato, ele olha para o pai e para a mãe e diz assim: eu não pedi para nascer, você me botou no mundo, agora aguente. Ele diz: o filho sábio não, o sábio agradece. O sábio agradece. Salomão, na sabedoria, diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, tem duas mães, dá e dá. Tem gente que dá oração do Pai Nosso, só aprendeu a parte que diz assim: venha a nós o vosso reino, mas nunca estão dispostas a dar, nunca estão dispostas a oferecer e nunca estão dispostas a agradecer. Então é importante que a gente tenha sensibilidade para a gratidão. Jesus mostrou que a gratidão é importante, e ele perguntou, e Dr. Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas, iluminado pelo Espírito Santo, registrou, fez questão de registrar, porque Deus mandou registrar. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Quando as pessoas estão enfrentando lutas, irmãos, pensa num povo que fica manso, humilde, pede oração, pede ajuda. Se tudo está transcorrendo bem, aí o que acontece? As pessoas se esquecem de Deus. Não tenha um coração endurecido, não tenha um coração ingrato, não tenha um coração orgulhoso. Agradeça a Deus pelas bênçãos multiplicadas que tem derramado sobre a sua vida, porque Deus se importa. Glorifique a Deus. Quando Deus opera milagres em nossa vida, é para que o nome dele seja honrado e glorificado. Alcancei, irmãos, uma época tão linda, que as pessoas, elas louvavam a Deus por tudo que acontecia, e davam glórias a Deus, e até culto de gratidão fazia. A pessoa passava no vestibular, até um culto de gratidão ela pedia para fazer na casa dela. Eu quero fazer um culto de gratidão em minha casa, porque eu passei no vestibular, porque eu consegui me graduar, porque eu consegui um emprego, porque eu recebi uma bênção de Deus na minha vida, e eu gostaria de fazer um culto de gratidão. As pessoas pouco se lembram disso em nossos dias. Então fica aqui o alerta bíblico para todos nós: tenha um coração agradecido, tenha um coração que reconhece as bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida, e também aquilo que as outras pessoas têm feito de bem por você. Eu fui pregar em Belém do Pará, depois de 5 anos, foi uma viagem maravilhosa. Deon e Sidney foram comigo, foi um tempo muito bom, abençoadíssimo. Eu contei naquela ocasião, nunca tinha contado para ninguém do Pará, tinha contado aqui para vocês, vou repetir, que quando eu vim com a minha família do Pará, em julho de 2018, a gente pegou essa rodovia Belém-Brasília, e a mudança veio na frente, e viemos de carro, em nosso carro particular. Quando chegamos na divisa do Pará com o Maranhão, saindo do Pará e entrando no Maranhão, encostei o carro, e Liz era miudinha, pequenininha, não tinha Luiz ainda. Eu disse: Milka, vamos orar, e vamos agradecer a Deus por todo o tempo que a gente viveu nesse estado. A gente teve momentos difíceis, tivemos, sofremos, mas também fomos muito felizes. Nós fomos muito abençoados nesse lugar. Deus nos permitiu amar e ser amados nesse lugar, que as pessoas nos acolhessem. Então, esse tinha que ser o sentimento. Irmãos, é tão ridículo a pessoa ingrata que cospe no prato que come, que na hora em que uma circunstância, um local já não lhe é mais favorável em tudo aquilo que a pessoa queria, a pessoa sai batendo a porta com força, e às vezes difamando, infamando, praguejando. Gente, isso é muito feio. Isso, além de ser, de acordo com o Dr. Roberto Chiniachik, que é psiquiatra, um tipo de doença, quase uma doença mental, é também um pecado. Ingratidão é um tipo de pecado, porque a Bíblia nos ensina exatamente a sermos diferentes, a sermos agradecidos. Um coração grato, pessoas que sabem agradecer, elas deixam as portas abertas em qualquer lugar por onde elas passarem. Então, guarda essa lição bíblica aqui para a sua vida. Seja sempre agradecido, agradeça as pessoas. Todo mundo tem a vida puxada, difícil,
e todo mundo está se esforçando. Você está sendo abençoado? Agradeça as pessoas. Agradeça as pessoas que te pastoreiam, as pessoas que servem na comunidade, na igreja que você está servindo. Tem gente que queria estar assistindo, participando aqui do culto, ouvindo mensagem, está dando aula para seu filho lá dentro. Você já agradeceu os professores dos seus filhos, que abrem mão de estar na celebração para abençoar? Milka, ela fica cobrindo sempre, quando um professor não pode vir, quase sempre Milka cobre. É raro, raríssimo, eu acho que por ano eu sento 1 ou 2 vezes do lado da minha esposa para cultuar a Deus, e ela pouco ouve mensagem, porque quase sempre está envolvida ali. Você já agradeceu? Agradeça, agradeça, porque isso aqui é bíblico e Deus se alegra que sejamos assim. Então, essa é uma lição muito especial, que está aqui no texto. Agora vamos voltar para o começo do texto, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus respeita as regras e legislações locais do seu tempo. A Bíblia nos ensina em Romanos a dar a César o que é de César, a dar a Deus o que é de Deus. Nós somos cidadãos do nosso contexto sociocultural. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Se o texto destaca que este era samaritano, então os outros não eram samaritanos, então a tendência é que os outros fossem judeus. Se você parar para pensar, se você entende o pano de fundo, você sabe que judeu e aquele que não é judeu, o gentil, eles não se misturam. Mas aqui eles se misturaram. Eles foram misturados pela dor. Então, tem gente que em dias normais e ritmo normal de vida não se mistura. Por exemplo, o rico e o pobre. Cosmovisões diferentes, cosmovisões políticas diferentes. Mas, às vezes, na hora da dor, quando tem, por exemplo, que sepultar, às vezes acontece simultaneamente vários sepultamentos no cemitério. Às vezes tem sepultamento no cemitério de famílias completamente diferentes, e elas estão ali no mesmo contexto. Está entendendo? Então, assim, tem situações na vida que vão nos nivelar as outras pessoas. Porque o judeu e o gentil não se misturavam. Mas como aqui nós estamos tratando de leprosos, tanto o judeu como o gentil estão debaixo da mesma regra. Qual é a regra? Eles não podem ficar na convivência social comum. Eles têm que ficar para outro lado, que seja de preferência fora dos muros da cidade, e que eles fiquem ali isolados, marginalizados, num gueto, completamente excluídos do convívio social. Eles tinham regras sanitárias muito rígidas em relação a isso, porque naquela época a lepra, que hoje é chamada hanseníase, não tinha cura. Então eles tinham regras como você tem que manter, não é simplesmente distanciamento, você tem que ficar fora, não é só distanciamento, tem que ficar fora do convívio social. Se alguém se aproximar de você, vier no seu caminho, você tem que gritar. É uma lei que havia na época. Imundo, imundo, impuro, impuro. Para que ninguém se aproximasse. Alguns tinham que ser submetidos até a colocar um tipo de sino, como se fosse um chocalho no pescoço. O pessoal no interior botando no pescoço do garrote, para que se ele se perder lá no meio da mata, ele seja encontrado. Então, imagina que situação era essa. E tanto o judeu quanto o gentil estava debaixo da mesma condição. Detalhe, a lepra, a hanseníase naquele tempo, não tinha cura. E eu meditando, irmãos, essa palavra, um parêntese eu abro aqui para os irmãos, nada que Deus faz e mostra na Bíblia é por acaso. E tudo na Bíblia tem um sentido. Até esse fato da lepra, por muito tempo, não ter tido resposta científica e médica de cura, eu vejo claramente uma assimilação com a imagem do pecado. Então, o pecado por muito tempo não tinha cura. Aí, de repente, vem a resposta em cura. Hoje, a pessoa com hanseníase, se ela for numa unidade de saúde, meu Deus, em pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses, vai ter neutralizado aquele bacilo da hanseníase. E ela vai ser curada. Assim como também Deus cura a ação do pecado na vida do ser humano. Mas veja bem, judeus e gentios estão nivelados pela dor. Qual é a dor? O abatimento e a dor, literalmente a dor do coração e também o corpo que vai perdendo toda a sua sensibilidade.
A hanseníase ia neutralizando, você podia espetar, enfiar uma agulha numa parte contaminada, você não sentiria nada. E à medida que fosse avançando, o corpo ia se deformando, porque os dedos iam caindo, os membros, aqui, orelha, nariz, tudo isso ia sendo deformado, carcomido pela ação da hanseníase. E aí, meus irmãos, eles estão debaixo daquela mesma realidade, daquele mesmo sofrimento, daquela mesma dor, alcançados pela mesma dor. Não tinha esperança, era esperar a morte. Aí Jesus entra em ação, quando Jesus aparece, eles vão em busca de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem todas as respostas. Todos aqueles que procuraram resposta em Jesus encontraram. Qual é o teu problema? Eu sou cego, eu sou paralítico, meu filho está morto, meu irmão está morto, eu estou com fluxo hemorrágico, estou com um corrimento aqui de sangue que tem mais de 12 anos e não para. Não importa, quem procurasse a Jesus tinha a resposta em Jesus Cristo. E isso é lição para nós. Qual é a sua dor? Qual é o seu drama? Qual é o seu dilema? Como é que Jesus pode te ajudar? Do que você precisa de Jesus Cristo? Olha a ação daqueles homens. Ao entrar, 12, numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eles foram ao encontro de Jesus. Jesus entrou, eles foram ao encontro. Eles correram em direção a Jesus. A gente tem que ter coragem de sair da passividade e ir em busca daquele que tem todas as respostas para a nossa vida. Jesus tem as respostas para a nossa vida. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso dilema e não faz nada por acaso. Então, como Jesus, Ele sai e Ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia, Ele encontra aqueles homens. Foi por acaso? Não foi por acaso. Ele sabia da necessidade daqueles homens e Jesus os encontra. E quando eles vêm a Jesus, eles correm para Jesus, porque sabem que Jesus tem todas as respostas que eles precisam. Então gritaram de longe, viram Jesus de longe e gritaram. Agora eles mudaram o tipo de grito que eles tinham que fazer, porque pelas leis da época eles tinham que gritar impuro, 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 para que as pessoas mantivessem distância. Só que eles mudaram o tom, mudaram o conteúdo do discurso. Em vez de gritar impuro, impuro, eles disseram Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. O que você acha de mudar o disco na sua vida? O que você acha de mudar o que está saindo da sua boca? Talvez sua boca só tenha saído murmuração. Talvez você só tenha boca para praguejar, para se lamuriar, para se lamentar. O que você acha de tomar isso aqui como exemplo? Em vez de você reclamar, em vez de praguejar, em vez de lamuriar, que tal clamar por Jesus Cristo? Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama a Jesus Cristo, clama por Ele, chama por Ele, porque Ele tem os ouvidos abertos para poder me ouvir, para poder te ouvir. Jesus tem compaixão de nós. Compaixão vem do verbo compadecer. Compadecer é padecer com. Olha que pedido ousado aqueles homens fizeram para Jesus. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, se compadeça, que o Senhor venha padecer comigo. Senhor, te coloca no meu lugar, para saber a angústia que eu estou sentindo por esse filho. Senhor, te coloca no meu lugar, para saber a dor do estigma, de ser marginalizado, de ser rejeitado por todo mundo, de ser abandonado pela família. E Ele se compadece de nós. É o que a Bíblia diz, nós não temos um Deus que não possa compadecer-se da nossa dor. Sabe que um dos nomes com que o nosso Deus é chamado é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Os outros deuses, eles são deuses distantes, cada um na sua, e te põe no teu lugar. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus é aquele que vestiu-se de pele humana, o verbo se fez carne, veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. Por quê? Porque Deus se aproximou para sentir a nossa dor, para estar ao nosso lado. Um dos nomes com que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, é chamado é Parácletos. No grego significa o ajudador. É aquele que está ao lado para acudir, para socorrer, para fortalecer, para amparar. Você pensa, eu vou desmoronar. Aí Deus diz assim, como que você vai desmoronar? Eu estou contigo. Quem se agarra comigo não cai.
eu estou aqui para ser o teu arrimo, para ser a tua fortaleza, para te dar segurança, homem. Você não vai cair não, eu estou aqui contigo. Eu sou o ajudador, eu estou ao lado, eu sou o Paráclitos. Esse é o nosso Deus. Olha, irmãos, que coisa interessante. Por que você não faz isso? Em vez de reclamar, de lamuriar, de praguejar, de ficar resmungando o dia todo, com a alma azeda, cheia de ranço, por que você não muda o disco, o teor da sua fala, e começa a dizer: Jesus, tem compaixão de mim, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, olha, papaizinho, para mim com o teu olhar paternal, olha para mim, meu Deus, com o teu amor. Ele vai te ouvir. Clame a Jesus como aqueles homens clamaram. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Deus usa, irmãos, quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Você vê que Jesus não tem o menor interesse de quebrar, em circunstâncias como essa, os protocolos sociais da sua época. Tem gente que enfrenta uma enfermidade e diz assim: eu não quero saber de dar esse remédio, não, vou jogar esse remédio fora. Se Deus quiser, Ele usa o médico. Se Deus quiser, Ele usa a vigilância sanitária. A vigilância sanitária da época era o sacerdote. Ele que faria a inspeção e diria assim: atestado, está curado. Então Jesus cumpre um protocolo da sua época. Deixa Deus usar. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e vem de Deus. Tudo de bom que tem nessa terra é dado por Deus. A ciência, a capacidade científica, médica, você entrar dentro de uma máquina, ela fazer uma varredura em ultrassom por seu corpo, numa ressonância, e dizer algo de milímetros tem no seu corpo que tem que ser tratado. Aí você começa um processo, e quanta gente que faz um tratamento diz assim: foi curado do câncer, foi curado disso, foi curado daquilo, porque Deus usa. Deus usa. Deus não está aqui para pegar a queda de braço, consciência nem nada, porque Ele é Deus. Ele existe desde sempre e existirá eternamente. A gente começou a classe do batismo hoje, e os alunos, eu fiquei muito assim feliz com eles, conversando, compartilhando, falando sobre as dúvidas, e eles falaram sobre isso aqui. Um dia eu estava pensando sobre Deus, como foi que Deus surgiu? Quem foi que criou Deus? Eu disse: rapaz, fale mais, eu quero ouvir. E eles estão prestando atenção em tudo. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Aonde nós estivermos, se o camarada estiver no meio da mata, lá no sertão brasileiro, no meio da floresta amazônica, e Deus disser para ele assim: pode tomar essa garrafada aí, que você vai ficar bom, da casca desse pau, ele usa e cura. Se ele disser assim: pode tomar esse remédio e concluir a terapia, você vai ficar bom, ele cura. Pode fazer essas sessões aí desse tratamento, você vai ficar bom. Deus usa quem Ele quiser. Ele cumpriu um protocolo até para dar legitimidade, para que o sacerdote dissesse: tem uns desvairados aí, o corpo está despedaçando, e eles dizendo que estão curados, mas todo mundo sabe que eles estão doentes. Eles foram curados. Foi como Naamã, mergulhou no rio, quando levantou o texto bíblico, diz assim: a pele é como se fosse a pele de um bebê. Aquela pele sedosa, aquela pele bonita, fofinha. O homem que estava com a pele podre, irmãos. A hanseníase apodrecia a pele, a lepra apodrecia a pele. Ficava branco, era assim que falava, literalmente branco, do apodrecimento, processo de apodrecimento. Então, Deus usa as circunstâncias, o momento que Ele quiser, sem precisar provar nada para ninguém dentro da lógica humana, mas para dar autenticidade à sua ação, ao seu querer. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Quando a gente obedece a Deus, Deus Ele age. Às vezes, irmãos, Deus nos livra no problema, às vezes Deus nos livra do problema. Tá bom? Entenda isso aqui. Às vezes Deus nos livra do problema, nem deixa o problema acontecer. Às vezes Deus nos livra no problema, dentro do problema. Às vezes Deus permite que a gente seja lançado dentro da fornalha de fogo ardente, para mostrar que quando Deus quer, nem mesmo a pessoa sendo lançada numa fornalha de fogo ardente, aumentada não sei quantas vezes a temperatura, ainda assim Deus vai poupar. Pode botar a pessoa dentro de uma cova de leões. Deus neutraliza toda a ação, toda a natureza humana, toda a natureza sobrenatural, para poupar os seus filhos, porque Ele é Deus. Ele age da forma que Ele quer, aonde Ele quer, porque Ele é Deus. Um dos 10, 15, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz,
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. É como se a gente pudesse transportar para os dias de hoje e dissesse assim: o povo estava lá em Jerusalém, ninguém nem lembrou que Deus existia. O outro, que era palestino, na faixa de Gaza, disse assim: louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu o que está falando aqui? Irmãos, nos dias de hoje, Deus, o único povo de Deus, somos nós, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. A gente não tem a visão dispensacionalista. Nós não temos essa visão, porque se a gente insistir nessa visão, nós estamos voltando nos séculos e pregando Jesus de novo na cruz. Porque foi por isso que os judeus pegaram pedras para atirar em Jesus, que eles disseram assim: nós não abrimos mão. A gente é o único povo de Deus na terra, que é o povo judeu. E Jesus diz assim: isso mudou. Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Todos aqueles que creem em Jesus. Pode ser um palestino raiz, pode ser do Hamas, mas se ele crê em Jesus Cristo, ele será transformado num filho de Deus. E a gente tem que crer nisso, porque a gente está insistindo em crer nessa tolice de que existe uma ancestralidade e por tabela automaticamente eu serei transformado em um filho de Deus. Não existe essa possibilidade. Cada um tem que passar pela experiência de salvação em Cristo Jesus. Dos 10 curados, provavelmente 9 judeus não deram a mínima para Jesus. Um samaritano desprezado volta, e olha o processo que ele faz. Ele volta dando glória a Deus em alta voz, ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Deus faz questão de registrar isso aqui tudo, para a nossa compreensão e para vermos como é que Deus trabalha. Irmãos, enquanto tem gente com um cangote grosso, com um rei na barriga, envaidecido, soberbo, Deus está trabalhando no coração dos humildes. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Todos aqueles que estão em busca de Jesus e das respostas na presença de Jesus, estão encontrando resposta do Senhor Jesus. O sacerdote estava em outro canto. Jesus encontra aqueles homens marginalizados. Jesus vai onde eles estão. Aonde houver alguém clamando por Jesus, Jesus estará presente. Aonde houver alguém clamando a Jesus por misericórdia, Jesus estenderá seus braços de misericórdia. Aonde houver alguém clamando por cura, essa pessoa será ouvida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí ele chega, se aproxima, prostra com o rosto em terra, agradece Jesus, e Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Se todo mundo que já foi abençoado por Jesus, que teve orações respondidas, que teve milagre de Deus na sua vida e sua casa, estivesse aqui, irmãos, esse quarteirão inteiro de Braslândia não ia dar para a gente fazer uma igreja. Mas a gente não consegue agradecer. Jesus só é prioridade para muita gente quando elas querem pedir, quando elas querem buscar, quando elas querem alcançar. Mas da feita que muita gente alcança, elas se esquecem de Deus, elas se esquecem de Jesus. Eu quero te encorajar a buscar a Deus com toda a sinceridade do seu coração, independentemente de quem você seja. Porque, irmãos, nos dias de Jesus, um samaritano, ele tinha o prestígio e a moral de um palestino do Hamas. Mas Jesus, ele não olha fronteiras de países, fronteiras geográficas. Jesus não olha a cor da nossa pele. Todos aqueles que buscarem a Jesus alcançarão misericórdia em Jesus. Todos aqueles que clamarem pela salvação, a porta da salvação está aberta. Clame a Jesus Cristo. Jesus conhece sua dor. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus conhece a tua saga, a tua história. Imagine,
Irmão, sentença de morte naquele tempo. Diagnóstico de hanseníase, sentença de morte. De um dia para outro, tudo mudaria. A pessoa ia ter que abandonar. Meu Deus, imagine isso. Olhe para os seus filhos, imagine. Descobrir uma sentença, um diagnóstico de lepra. A partir daquele dia, eu nunca mais vou poder pegar meu filho no colo. Eu nunca mais vou poder beijar e ser beijado por meu filho. Eu nunca mais vou poder beijar minha esposa, o meu marido. Eu nunca mais vou poder congregar com os meus irmãos. Nunca mais. Eu vou ter que ir para um lixo, um depósito de lixo humano, que é onde eles deixavam concentrados ali todos os leprosos. Aí Jesus entra e diz assim: até o que parecia impossível eu posso mudar. Até o que parecia que não tinha jeito, porque Ele é Deus, porque eu sou Deus. Aquilo que é impossível para os homens, diz a palavra, é possível para Deus. Qual é o teu drama? Qual é a tua dor? Tem alguma dor que machuca seu coração? Tem alguma causa na sua vida que você considera impossível? Eu quero te encorajar a orar com fé nessa noite em nome de Jesus Cristo. É uma enfermidade que você tem enfrentado, que talvez o prognóstico ou o diagnóstico médico disseram, não tem cura. Na literatura médica e na medicina conhecida até hoje, não tem cura. Jesus pode curar você. É um filho que você considera perdido? É um pai, é uma mãe, é um neto, um avô, uma avó, um casamento, um marido? Eu quero te encorajar a clamar a Jesus por misericórdia. Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse momento. O mesmo Jesus que ouviu o grito desesperado de pedido de socorro daqueles 10 leprosos, é o Jesus que está aqui para ouvir o teu pedido de socorro, para ouvir a tua oração. Clama a mim, diz a palavra, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera.